vamos lá. Boa tarde oficialmente, para quem está aqui, para quem está em casa nos assistindo. Espero que vocês aproveitem bem esse curso. E meu nome é Nara Berté. Eu trabalho na área de redação oficial. Já há 20 e poucos anos que eu trabalho nessa área. Eu sou servidora pública da Prefeitura de Curitiba, atuando nessa área há todo esse tempo, mais de 20 anos. E estou dando esse curso aqui hoje porque eu estou em férias. Então, minhas férias é dando curso na Unipública. E o que nos trouxe aqui para esse curso especificamente é para tratar da redação dentro do meio jurídico. Essa é a ideia. De modo geral, o nosso curso aqui, ele abrange várias áreas. Esse foi feito especificamente para advogados, então é o nosso primeiro curso para vocês. A gente tentou adaptar da melhor forma possível para tratar daquilo que interessa para o advogado, para o procurador ou para quem atua como na assessoria das procuradorias, seja no executivo quanto no legislativo. Bom, esse curso na Unipública de Comunicação Escrita Oficial, que é o nosso curso padrão aqui, e é um curso que a gente dá também para outros municípios, em company e tudo mais. Ele é um curso bastante procurado. Por que é bastante procurado? Porque a grande dificuldade que nós vimos encontrando, todos os profissionais, na questão da escrita, né? A dificuldade de escrever. Eu trabalho numa prefeitura bastante grande, né? Nós temos 35 mil servidores. E a crise de todos os gabinetes, de todas as secretarias, da procuradoria, de todos os lugares é gente que escreva bem. Então a gente está nesse conceito, eu quero escrever bem, eu quero escrever melhor, eu preciso, porque realmente a gente precisa. A frase aqui diz o seguinte: a capacidade de redação é importante a todas as profissões, mas poucas dependem tanto dela quanto o direito. E vocês sabem por quê, né? Vocês passaram todos os anos de estudo de vocês aprendendo o quê? A se comunicar, porque para o profissional do direito é fator primordial. Mas é em todas as áreas. Eu, nesse tempo que eu estou dando curso, me surpreendi. Uma vez, por exemplo, eu fui chamada para dar curso para assistente social. Falei, mas assistente social precisa de curso de comunicação escrita oficial? E era uma dependência muito grande delas. E era para a Fundação de Ação Social, aqui em Curitiba, que faz parte da prefeitura mesmo, do Executivo Municipal. A FAS é uma fundação. E eu não entendi muito bem, mas, bom, vamos lá. Tentei procurar, antes de ir para o curso, me informar para adaptar, saber o que elas precisam. Eu me surpreendi. Porque o que é um papel? Primeiro que elas têm uma grande dificuldade. Diferente de vocês, que saíram da área do direito, já aprendendo a escrever, o que passaram esses 5 anos de faculdade, batendo nessa tecla de melhorar a sua capacidade de se comunicar e de escrever, assistente social não tem isso dentro da sua área, enquanto ela estuda. Bom, qual foi a minha surpresa? Óbvio que elas têm uma dificuldade imensa, que a gente não tem nem noção. Primeiro que muitas delas trabalham na área administrativa. E por quê? Porque são elas que desenvolvem projetos, que vão para Brasília e tudo mais. Então, precisam saber escrever para poder escrever um projeto. E outras, mesmo aquelas que fazem trabalho social, de casa em casa, ou trabalho de rua, fazem o quê? Relatórios. Muitos desses relatórios, e muito do que elas escrevem, são a base, é aquilo que vai para os juízes, é aquilo que vai para o conselho tutelar, e elas, veja que coisa, gente, elas precisam saber escrever bem. Por quê? Para você fazer um bom relatório, para você dizer exatamente o que você viu naquela casa, naquela família, com isenção de opinião, né? Com isenção de opinião, você tem que ter uma capacidade boa para fazer isso, para escrever no papel, para colocar isso no papel, para redigir. Então, você se surpreende quando você se dá conta de que do quanto todas as profissões precisam, de fato, escrever bem. Hoje a gente trabalha, quem trabalha aqui no Executivo, principalmente, trabalha o tempo todo com desenvolvimento de projetos. Se você não tiver um projeto, você não ganha dinheiro para nada.
Você não recebe dinheiro para nada. Então, você tem que escrever bem. E é a capacidade do quê? De argumentação, né? De leitura daquilo que você quer posicionar dentro do teu texto, que você quer argumentar, é a capacidade de convencimento, né? E vocês, mais do que ninguém, sabem de que isso é relevante, né? O sucesso de vocês depende da capacidade de escrever, da capacidade de argumentar, da capacidade de entender e tudo mais. Então, quando a gente está falando de escrever, parece um pouco assustador, porque a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente fala em escrever melhor, o que que é? Dificuldade. Não dá a impressão que a dificuldade, e a proposta é justamente o oposto disso, é simplificar o jeito de escrever. Vocês, os profissionais do direito, tem uma grande dificuldade de simplificação da linguagem. Eu estive estudando alguns textos específicos que existe um falso conceito de que o escrever bem está diretamente relacionado à utilização de uma linguagem rebuscada, de uma linguagem difícil, de uma linguagem, muitas vezes, até no caso de vocês, usa-se até o latim, né, para dar mais imponência àquilo que eu vou escrever. Sem críticas com relação a isso. Pode ser que em algumas torna ele mais imponente ou menos imponente. Então, a gente mede muito a capacidade do profissional pela sua capacidade de falar. Mas até que ponto isso realmente, para o mundo em que nós vivemos hoje, vocês, que é legislativo e executivo, até que ponto é disso que eu estou precisando? Então, o desenvolvimento do nosso curso é basicamente nessa linha, na linha de eu escrevo muito bem, mas quem é que está me entendendo? Né? Para quem que eu estou escrevendo? Né? Esse é o grande ponto, o grande ponto. Mas se a gente está falando aqui em capacidade de escrita, vamos começar pelo começo. E o começo é, para quem deseja escrever melhor, 3 requisitos são fundamentais. Um que a gente aprendeu na escola, que é o ler. Desde o início dos nossos dias de estudante, nós aprendemos que o ler é fundamental para quem deseja escrever melhor. Os 3 requisitos são ler, conhecer e refletir. Esses são os 3 requisitos fundamentais para quem deseja escrever melhor. Por que o ler? O ler é importante porque, além de você se manter atualizado no seu tema, né, você amplia o repertório, seu repertório de conhecimento, você amplia o seu vocabulário, você incorpora bons modelos de estruturação de ideias. Vocês já se pegaram numa situação em que você vai escrever um texto, aí a palavra vem. Uma palavra que você nem... Não é uma palavra do teu dia a dia, mas ela vem no teu texto. Por quê? Porque você já leu isso em algum lugar, e isso ficou gravado, e no momento que você precisa, o cérebro vai lá, pega e você coloca no papel. Essa é a grande dificuldade de quem não lê. Porque na hora de escrever, ele não consegue sair do lugar, porque ele está preso a somente aquilo que ele já incorporou nesse tempo, e ele não consegue usar o mínimo de criatividade, melhorar a sua capacidade de argumentação, e ele acaba se tornando uma pessoa, um profissional repetitivo na sua escrita, cansativo e, consequentemente, perde em qualidade, em reconhecimento em razão disso. Então, vocês vão ver em seguida que o ler está diretamente ligado ao outro requisito, que é o conhecer. Então, o ler, conhecer e refletir. Como é que eu vou conhecer se eu não leio? Dificilmente. Para vocês, sobretudo, apesar de o direito parecer uma ciência pronta,
ele tem novidades todos os dias. Vocês se deparam com isso diariamente. Agora, eu sou um profissional que não me atualizo, não leio. Veja, só no último ano o que nós tivemos de novidade nessa área, de você se surpreender, né? Está aí o Supremo Tribunal Federal hoje discutindo como que é o impeachment da Presidente da República foi desvinculado da perda de direitos eleitorais. Como que isso aconteceu? Se a própria Constituição prevê? Não sei. Isso é uma coisa que um exercício fundamental para vocês, né? O que vocês estão aprendendo no último ano, em termos jurídicos, é uma coisa incrível, né? Eu não sou dessa área, mas eu fico fascinada de ver o quanto vocês têm na mão uma riqueza de informações e, por outro lado, vocês vivem constante... como é que eu posso dizer? Você vive em constante questionamento sobre aquilo que você entendeu até ontem. Daqui a pouco tem-se um outro entendimento e as coisas mudam. Então, o conhecimento é fundamental para qualquer área. Para vocês, sobretudo, é imprescindível. Falo em conhecer, por que o conhecer está ligado ao escrever bem? Ninguém escreve sobre aquilo que não domina. Ninguém escreve sobre aquilo que não conhece. Por que os advogados se especializam? Advogado trabalhista, advogado criminalista, advogado... que mais? Previdenciário, etc. e tal. Por quê? Porque vocês precisam se especializar num tema para conseguir dominar esse tema e falar sobre ele. Jornalista é a mesma coisa, a gente não percebe? Você pega a Miriam Leitão, por exemplo, ela se especializou em economia. Aí você pega o Gerson Camarote, ele se especializou em política. Por quê? Para ele escrever bem sobre esse tema, ele precisa estudar esse tema. Então, se eu ficar passeando nas mais diversas áreas, eu perco em termos de conhecimento e não vou conseguir fazer um bom texto. Muitas vezes as pessoas me procuram e dizem, Nara, não adianta, eu tenho muita dificuldade de escrever. Tenho muita dificuldade de escrever. Às vezes me procura para fazer um convite. Me ajuda, eu vou fazer um convite para uma reunião. Mas o que você precisa dizer? Não, preciso convidar para uma reunião que vai acontecer amanhã, às 14 horas, no gabinete, na sala tal, para tratar sobre tal tema. Ela está com o texto pronto. Ela só está com medo de colocar isso no papel. Então, o conhecer para a área de direito, adaptando aqui ao nosso público, é o quê? É você conhecer o mundo ao teu redor. Porque se você vai trabalhar com uma única causa, você vai trabalhar com uma questão específica, uma causa específica. Isso muda muito dependendo do contexto, do ambiente, da cidade, da situação atual, da situação econômica do país, da situação política do país. Eu não sei. Você pega a situação você pega uma questão relacionada a um indivíduo. Aquela pessoa. O que aconteceu com ela é exatamente o que aconteceu com ela. Só que será que é a mesma coisa? Será que eu posso trabalhar exatamente do modo como eu trabalhei com ela? E as particularidades da vida dela, né? E a separação que ela viveu, e o fato dela ter 5 filhos, e o fato dela morar numa cidade onde não tem transporte coletivo. Eu não sei. Então, na área do direito, o conhecimento está ligado ao conhecer o todo, para eu conseguir realmente fazer uma coisa, uma argumentação apropriada. Dentro da redação oficial, o que a gente está tentando, dentro do executivo, trabalhar na área da redação oficial é justamente fugir do padrão. É fugir daquilo que a gente vê todos os dias, porque não funciona mais. Por mais que a gente viva um momento, numa sociedade em que a gente se comunica o tempo todo,
Nós nos falamos o tempo todo, mensagem, WhatsApp, e Facebook, e-mail, a gente está conectado o tempo todo, nos comunicando o tempo todo. Mas, quando a comunicação é para mim, eu preciso de uma particularidade, senão não faz diferença. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo bem banal, cartão de aniversário. Eu não sei se aonde vocês trabalham ainda tem o hábito do cartãozinho de aniversário. Ela me fez que não, né? Não tem. Mas em alguns lugares ainda tem. Por que que não tem mais? E até bem pouco tempo tinha. E por que que não funciona mais? Porque quando eu mando um cartão de aniversário para alguém, quando eu mando uma mensagem para alguém, qual é a intenção dessa mensagem? É cumprimentar, é fazer com que a pessoa fique feliz, fique bem com aquilo. Mas só tem efeito se eu personalizar. Esse cartão de aniversário é para você. E as palavras que eu vou dizer são para você. Senão não faz mais sentido. Então, às vezes me pede assim, ai, Nara, manda um modelinho para mim de cartão de agradecimento de livro. Como assim um modelinho? Né? Um agradecimento, então tá lá, o vereador, o prefeito, alguém, o procurador, recebeu um livro de presente de um escritor. Nós temos duas opções, gente. Cumprir protocolo ou fazer diferença na nossa comunicação. Se eu quero só cumprir protocolo, eu vou lá e escrevo. Caro fulano de tal, agradeço pela sua gentileza em enviar meu exemplar do livro tal. Um grande abraço, sucesso. Cumpri o protocolo, respondeu, agradeceu, tudo bem. Agora, se eu quiser fazer diferença, preciso dar uma lida nesse livro, pelo menos ler a orelha do livro, saber do que ele se trata e fazer um agradecimento apropriado, me referindo àquilo que ele escreveu no livro dele. E vai que esse escritor é alguém da minha cidade. E se ele for da minha cidade? E se ele for um Domingos Pellegrini, né, que é um paranaense, que hoje já é reconhecido no mundo todo, eu simplesmente vou, muito obrigado pela sua gentileza, é uma escolha, mas não faz diferença. Nós precisamos pensar que toda a comunicação tem uma intenção, tem uma finalidade. Por mais banal que pareça ser, eu vou atingir um objetivo, eu pretendo atingir um objetivo com aquilo que eu estou escrevendo. Então, por mais que pareça apenas um agradecimento de livro, isso tem um peso. O que eu quero saber? Eu quero saber quem é essa pessoa. Eu quero saber quem é esse João Batista. Onde que ele nasceu? Ah, é paranaense. Olha só, olha a diferença. Ah, os pais dele eram daqui, agora ele está morando fora. Poxa, essa é a diferença. É eu dar personalidade àquilo que eu escrevo. Senão não faz sentido, né? Então, o escrever bem está relacionado ao conhecer. E conhecer dá trabalho, gente. Conhecer dá trabalho. Então, muitas pessoas, às vezes eu percebo que as pessoas estão buscando cursos para aprender a escrever melhor. Mas não é um milagre, né? Não é uma mágica escrever melhor. Escrever melhor tá relacionado à leitura, está relacionado à pesquisa. Escrever dá trabalho, né? Se eu quero fazer diferença com a minha escrita, escrever dá trabalho. Eu preciso saber o que eu vou escrever, né? Porque escrever, todos vocês sabem. Todos vocês têm uma formação apropriada para isso. Agora, se eu peço para vocês um texto, vocês escrevem bem. Eu parto desse princípio, até pela formação que vocês têm. Mas eu peço um texto agora. Escreva umas 20 linhas para mim, dizendo qual é o impacto da taxa Selic na economia do Brasil e no seu bolso. Nós conseguiríamos escrever? Dificilmente. Eu também não. Eu também não. Por quê? Porque eu não conheço desse assunto. Para eu conseguir escrever algo a respeito disso, eu vou precisar de alguns dias. Porque eu vou precisar ler sobre essa matéria, né? Então, o escrever está relacionado ao conhecer sobre aquilo que eu vou escrever. E o refletir. Por que eu coloquei o refletir? E acho que o refletir talvez seja o ponto fundamental de toda a nossa discussão nesse curso de hoje. O refletir. Por quê? Eu escrevo bem,
e eu conheço sobre o assunto. Ok, então não tem erro? Tem. Tem erro por quê? Porque nós vamos ver na sequência do nosso curso aqui a necessidade de adaptação, que foi basicamente aquilo que eu citei aqui como exemplo. Aquilo que parece ser a mesma coisa, não é a mesma coisa. Vou pegar mais um exemplo banal, como aquele que nós pegamos do cartãozinho de aniversário. Convite. Eu tenho a opção de fazer um convite, está lá, a inauguração de uma nova escola lá na cidade de vocês. Inauguração de uma escola grande, a maior escola da cidade, vai ter ensino de idioma estrangeiro, inglês, francês, uma escola diferenciada. Bom, eu posso fazer aquele convite padrão, manda imprimir e envio o convite para todo mundo. Convidam o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, convidam para a inauguração da escola, que acontecerá no dia tal, essa escola se diferencia por isso e por isso, aquilo, data, hora e local. Ok, essa é uma opção. Agora, se você mandar esse convite, por exemplo, para o governador do estado do Paraná, o padrão, ali, impresso, aonde que isso vai cair? Numa assessoria. Como que essa assessoria vai avaliar esse teu convite? Vai dar uma olhada no convite, bom, inauguração de uma escola e tal, põe de lado. Agora, se eu faço um ofício para o governador, dizendo que a presença dele é importante, que nessa escola foram investidos tantos milhões, que a grande diferencial dessa escola vai ser uma escola de referência no estado do Paraná, por que a presença dele é importante, isso faz a diferença, porque aí eu não estou mandando um impresso, estou mandando um ofício para aquele governador, dizendo o quanto a presença dele é importante. Então, é apenas um convite, nós estamos falando apenas de um convite, mas faz diferença, né? No impacto, pensando que a minha mensagem tem um objetivo. Eu quero que o governador venha. Se eu quero que o governador venha, eu vou argumentar o suficiente para que eu sensibilize essa pessoa para que ela venha até a minha cidade participar dessa inauguração. Então, a grande ideia é o refletir. Aquilo que serve, de repente, você vai espalhar lá na comunidade o convitinho impresso, né? Ele vai ter o efeito, até porque não dá para personalizar. Agora, é diferente quando eu quero que o prefeito da capital do estado do Paraná participe. Se eu quero que ele participe, eu tenho que fazer algo diferente, né? Eu quero que todos os padres, ou eu quero que os professores participem dessa inauguração. Será que eu mando só o convitinho impresso, ou eu faço uma coisa diferente para todos os professores do município, dizendo o quanto seria importante eles participarem desse momento histórico para a cidade? Esse é o diferencial. Dá trabalho, mas dá resultado. Por que ninguém mais aguenta a mala direta de vereador? Antigamente a gente recebia mala direta de vereador, né? Informando o que ele fez, o que ele fez, né? Aquele jornal de meia página dizendo tudo o que ele fez. Tô brincando. Então vem aquelas 10 páginas, a maioria com foto, né? Foto, não sei o quê. Por que o efeito disso hoje é negativo? Porque quando você pega a mala direta na mão, a primeira coisa que você enxerga é o quê? O gasto. Não é verdade? Você vê ali, naquele impresso, um dinheiro que foi gasto. Por que a gente só vê isso e antigamente a gente via a diferença? Porque hoje nós temos os meios de comunicação, nós temos a internet. A internet me permite que eu acompanhe o trabalho desse vereador. A partir do momento que ele lança a mão de gastar numa impressão de documento, eu tenho uma imagem negativa. Então, a intenção dele foi positiva, mas o resultado é negativo. Porque primeiro que estamos desinteressados, né? Estamos bastante desinteressados dessa área de realizações de vereadores. E segundo, que você vê ali um dinheiro público que na nossa mente já está condicionado a um dinheiro mal gasto. Não é verdade? Então, o refletir está relacionado aquilo que serviu naquela situação me serve
para outras situações, sempre pensando que eu preciso adaptar a linguagem às pessoas para as quais eu estou escrevendo. Adaptar a linguagem entre os interlocutores. A grande discussão hoje, pegando Curitiba como exemplo, pegando o Executivo, a Prefeitura de Curitiba, que é onde eu trabalho, o grande debate que a gente está fazendo com os nossos procuradores é justamente no seguinte sentido. Um parecer que um procurador faz para um outro procurador é uma coisa. Eu posso ali usar só uma linguagem técnica, né, com todo o meu juridiquês, né, sem problema nenhum. Mas não é isso que acontece no dia a dia. Porque os procuradores fazem lá o seu parecer a respeito de um determinado assunto. Dá ali o seu parecer. Esse parecer vai para onde? Vai para dentro de um processo. Um processo que está tramitando lá. Vou pegar um exemplo para você se situar melhor. Um cidadão pediu abertura de uma rua. Tá? Aí foi para um parecer jurídico. O procurador faz o parecer. Esse parecer vai ser anexado ao processo, que vai cair na mão de quem? De alguém do administrativo. Para que essa pessoa do administrativo faça o quê? Responda ao cidadão interessado. Aí o que acontece? Chega o parecer. O agente administrativo lê. Não entende nada. Ele não tem liberdade de ligar para o procurador e dizer: procurador, não entendi bem o que o senhor escreveu aqui. Tem essa liberdade? Não tem. O que acaba fazendo? Pega o parecer jurídico, faz uma resposta ao cidadão. Senhor fulano de tal, em atenção à sua solicitação tal, encaminhamos anexo o parecer da Procuradoria-Geral do município. Vocês conseguem entender o que isso representa lá na ponta? Obviamente que se nem a gente entendeu o que estava escrito ali, muito menos o cidadão, que eu sempre tenho que partir do pressuposto que a pessoa que vai ler não me entende. E não é, eu citei aqui o exemplo de agente administrativo, mas poderia ser um médico, né? Porque a linguagem técnica serve justamente para facilitar a comunicação entre os profissionais daquela mesma área. Mas quando eu saio dessa área, por mais que a outra pessoa seja pós-doutorada em outra, ela não vai entender obrigatoriamente o que eu quero dizer. E é isso que a gente vai ver na sequência. Então, a reflexão é o grande diferencial de quando a gente vai escrever. Aquilo que eu escrevi em determinado momento pode não servir para esse momento, para essa situação que eu estou vivendo agora. Com relação especificamente a vocês, é importante dizer que é necessário enxergar além dos precedentes, fugir dos modelos e não viver de decisões já proferidas. Eu percebi, nos dias que antecederam esse curso aqui, eu peguei muita coisa de Câmara Municipal. Gente, é tudo igual. Só que tem erros que se repetem. Você pega... Por quê? Um advogado escreveu errado, o outro vai, erra também, erra também, erra também. Então, essa sequência de erro, por quê? Porque a gente está vivendo de modelão. Dentro do executivo, a gente vive de modelos. É modelo de despacho, é modelo de parecer, é modelo de informação. Então, para o curso que eu dou para o executivo, para o pessoal do administrativo do executivo, eu tenho 50 exemplos de quantas informações vêm se repetindo há 10, 15, 20 anos e vem se repetindo com erro, porque ninguém para pensar se aquilo está certo ou não. A gente não para refletir e a gente vai se repetindo nesses erros. Quando se fala em criatividade, a gente diz assim, não, mas do direito eu não preciso de criatividade. Eu não preciso de criatividade, eu vou trabalhar com lei. Mas precisa sim. A gente às vezes vê algumas soluções que alguns advogados dão para alguns casos, que você diz, cara, como que o cara conseguiu fazer isso? Você fica impressionado de como ele conseguiu, né, captar
todo um universo da situação e trazer para dentro daquele caso específico. E com isso ele consegue sensibilizar, ele consegue convencer, ele consegue argumentar a partir dessa... Porque o que é, gente? O que é o direito? Se não a argumentação, o poder da argumentação, né? de imposição, de ideias, de você se fazer entender, né? De persuasão, exatamente, me faltou essa palavra, persuasão, né? Então, às vezes, eu sou fascinada por filmes em que você vê a discussão de tribunais, embates em tribunais, a gente fica fascinado com isso, né? Mas é o porquê, são as particularidades, as peculiaridades de cada situação são a grande diferença. E é essa diferença que você vai colocar no papel na hora de escrever. 3 características básicas de um trabalho de qualidade: clareza, concisão e objetividade relacionadas à adequação. Eu sempre vou deixar, gente, a adequação... Falo aqui da clareza, da concisão e da objetividade. Mas tudo que eu for falar aqui para vocês, sempre pensem que a adequação é fundamental. Nunca esqueçam disso, da importância de você sempre trabalhar com a especificidade de cada situação. Dentro da adequação, que eu já falei para vocês bastante aqui, eu tenho papel e lugar social de quem escreve e de quem lê. Os demais itens aqui eu já trabalhei. Papel e lugar social de quem escreve e de quem lê. O que isso representa? Eu estive vendo esses dias uma situação em que uma sentença foi proferida por uma juíza. E a ré simplesmente não entendeu. Não entendeu se ela tinha sido condenada ou absolvida. Porque ela não entendeu a linguagem. Então, alguém precisou traduzir isso para ela. No nosso dia a dia, para vocês que trabalham no executivo e no legislativo, significa pensar sobre aquele exemplo que eu dei do procurador-geral do município. Para quem eu estou dando essa informação? Não, essa informação está indo dentro de um processo. Eu preciso que a pessoa lá na ponta entenda o que eu quero dizer. Então eu tenho que traduzir. Se tudo aquilo... Sim, você precisa de uma linguagem técnica? Precisa. Mas você precisa, no final das contas, traduzir qual foi a tua conclusão, né? E aí tem um ponto, o salvo o melhor juízo. Você é a procuradora do teu município. Aí você faz um despacho e termina ele com salvo o melhor juízo. Nessa situação, o melhor juízo caberia a quem? Só se for a Deus. Porque se o melhor juízo não cabe a vocês, a quem caberia o salvo o melhor juízo? Se eu termino aqui essa fala que eu estou dizendo para vocês, digo assim, ó gente, eu penso assim, né? Mas pode ser que seja diferente. Vocês vão ter alguma confiança em mim? Ai, gente, eu acho que é clareza, concisão e objetividade. Assim, no meu entender é isso, mas eu não tenho certeza. Pode ser que seja diferente. Bom, vocês vão levantar daqui e vão embora. Por quê? Porque o salvo o melhor juízo vai depender, sim, da decisão de vocês. Né? Então, em algumas situações, o salvo o melhor juízo, ele de fato, e vocês sabem disso melhor que eu, deve ser apropriado. Agora, no dia a dia de quem faz despacho, que serve de referência para uma lei passar, para uma lei não passar, para um processo ir adiante dentro do legislativo, do executivo, como que eu vou concluir com salvo o melhor juízo? Infelizmente, a responsabilidade está sobre vocês, está sobre o cargo que vocês ocupam. Quando vocês terminam com salvo o melhor juízo, acontece exatamente o que aconteceu agora quando vocês olharam para mim. Como assim? Você não tem certeza do que você está falando? Salvo o melhor juízo. Daí a pessoa termina aquilo e diz, agora eu recorro a quem?
Por quê? Por mais que o prefeito seja autoridade, por mais que o presidente seja autoridade, quem vai pautar a decisão desse prefeito, desse presidente, é quem? São vocês. Vocês que vão pautar a partir do quê? Da lei. Então eu preciso dizer, a lei diz isso, isso, isso e aquilo. Tem melhor juízo quando se trata da lei? Não tem. Então tem muitos pareceres, inclusive pareceres muito simplórios, muito básicos, muito cotidianos, que termina com salvo melhor juízo. A clareza, falei da adequação, a clareza. O que é um texto claro? É aquele compreendido na primeira leitura, é um texto objetivo, composto por frases curtas, pontuado corretamente e livre de ambiguidades. Eu fiz questão de separar alguns textos com ambiguidade, porque, gente, o que é ambiguidade? Duplo sentido. Né? São frases que nos permitem um duplo sentido. Mas qual que é o problema da ambiguidade? A ambiguidade, o problema da ambiguidade, a safadeza dela, é viver escondidinha. E por que a gente não percebe a ambiguidade? Porque quando a gente escreve uma frase, aquilo está pronto na tua cabeça. Então, na tua cabeça está muito correto aquilo que você quer dizer. Você não trabalha com a outra hipótese, certo? Então, geralmente, nós que escrevemos, não nos damos conta de uma ambiguidade. Quem vai se dar conta é uma terceira pessoa, a qual nós dificilmente submetemos o nosso texto. Porque, veja, você é procuradora e ela também. Vocês duas estão discutindo o mesmo tema. Estão tratando do mesmo tema, estão debatendo o mesmo tema. Chegam a uma conclusão, chegam a um parecer e vão escrever isso. Aí uma lê, uma escreveu e a outra lê, não, é exatamente isso. Foi exatamente isso que nós discutimos. Agora, se você coloca esse mesmo parecer na mão do engenheiro, ele vai ler que, nossa, mas você disse aqui tal coisa? Não, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu quis dizer. Porque, claro, ele teve uma outra visão. Então, por mais que a gente escreva bem, por mais que a gente tenha o domínio da escrita, é importante, antes de mandar um texto adiante, submeter esse texto à apreciação de outra pessoa. Porque essa outra pessoa, que não é da nossa área, geralmente, que vai identificar os nossos erros ou as nossas ambiguidades. E falando de ambiguidade, a ambiguidade é inadmissível sempre. Mas no direito nós temos um grande problema com a ambiguidade. Porque um bom advogado pega uma frase ambígua e ganha uma causa. Não é verdade? Então, vocês têm que ter uma preocupação constante com isso. Deixei aqui alguns exemplos. Gente, todos os exemplos que eu vou utilizar com vocês são exemplos reais. Que eu pego, sabe de onde? Dos lugares onde vocês trabalham. Porque hoje a gente está exposto. O que a gente falou de internet e redes sociais? Nós estamos o tempo todo expostos. Então, se eu quiser saber o que acontece na Câmara Municipal de Dois Vizinhos, como as pessoas estão escrevendo lá, é muito simples, eu não preciso ir lá. Eu entro na internet, pego parecer jurídico, pego mensagens, resoluções, eu pego tudo pela internet. Então eu sei como que é a prefeitura de lá, eu sei como que é o legislativo de lá. Porque a gente está exposto, a gente não está mais dentro de uma caixinha, né? Quando a gente dá curso para vereadores, a gente bate bastante nessa tecla. A gente diz, vereador, quando o senhor está lá, o senhor não está mais dentro de uma caixinha protegido. O mundo está te vendo. Quem quiser te ver, te verá. Por quê? Porque a gente está exposto o tempo todo naquilo que a gente fala, na maneira como a gente se comunica. Aquilo que a gente escreve está o tempo todo disponível. Né? Então a gente precisa se reconhecer nesse universo e pensar, né? Gente,
todo o trabalho é um autorretrato de quem o fez. Então, qual é a minha cara? Qual é a cara que eu tenho? Eu crio todos. Esses dias eu fui dar um curso em Company e eu fiquei assim uns 15 dias estudando aquele município, estudando aquela Câmara Municipal. Eu cheguei lá, eu sabia exatamente onde eu estava. Eu fui insegura, mas quando eu cheguei lá, eu falei, é exatamente o que eu pensava. Porque como o curso era fechado, tinha umas 45 pessoas participando, de todas as áreas, até pelas discussões entre eles, eu conseguia dizer, é exatamente o que eu vi pesquisando as coisas que eles escrevem, pesquisando pela internet as coisas que eles escrevem. Então é impressionante. Por isso que eu estou enfatizando isso para dizer, nós precisamos nos preocupar com aquilo que a gente está escrevendo, né? Até porque muito do trabalho que a gente faz, o que é um advogado, gente? Advogado é referência para qualquer um. Então, a profissão, a partir do momento que você se forma, você é advogado e você atua numa Câmara e você atua no Executivo, vocês são referência para as outras pessoas. Aquilo que você escreve servirá de exemplo para as outras pessoas. Isso é fato. Não tem como fugir disso. Então, vocês têm uma preocupação. Por quê? Porque vocês são autoridades. Porque vocês são doutores. Né? Essa é a responsabilidade, é o peso do cargo, das funções que vocês ocupam. Então, é muito sério tudo que vocês escrevem, que vocês põem no papel. Porque não serve só para aquela situação. Vocês vão ser pesquisados. Aquilo, como será que a doutora escreveu? A doutora escreveu assim, então eu vou fazer assim também. Né? Olha alguns exemplos que eu peguei aqui, eu comecei numa coisa, eu me perco, né? Eu me empolgo e vou falando. Mas para dizer que tudo que eu tenho aqui, eu peguei de algum lugar. Vejam esse caso. Voltando para a ambiguidade, que a gente se perdeu um pouquinho. O conhecimento de sua língua pelo seu povo, em especial pelo profissional do direito, é uma demonstração de amor e respeito à pátria que deve ser estimulada desde a infância. Leiam sozinhos. O que vocês entenderam aqui? Foi o advogado que escreveu. O conhecimento de sua língua pelo seu povo, primeiro que o seu, o sua, seu, comprometeu. Em especial pelo profissional de direito, é uma demonstração de amor e respeito à pátria, que deve ser... Quem deve ser estimulada? Quem deve ser estimulada? A pátria. A pátria deve ser estimulada? Primeiro que ele cometeu um erro. Então, o conhecimento da língua deve ser estimulado desde a infância. Isso que ele queria dizer. Então, além de ele cometer um erro, faltou uma vírgula aqui, né? E ele criou um texto. Então, eu lendo dessa forma, o que eu vejo? Que a pátria deve ser estimulada desde a infância. E não o conhecimento de sua língua. Vamos para um caso mais simples. A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. Com o carro dela ou com o carro de Pedro? Então, como eu tenho que desfazer essa ambiguidade. Só que muitas vezes, quando a gente escreve, eu penso assim, a mãe do Pedro entrou com seu carro na garagem, e você escreve isso. Só que você não percebe que você está cometendo essa ambiguidade, né? Vai criar esse duplo sentido no entendimento do outro. Então, a mãe de Pedro entrou com o carro dele na garagem. Ou a mãe de Pedro entrou com o carro dela na garagem, né? Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. Escrito dessa forma, eu posso entender que só os alunos insatisfeitos reclamaram da nota. Ou todos os alunos são insatisfeitos? Então, eu teria que inverter essa frase. Insatisfeitos, vírgula. Os alunos reclamaram da nota do trabalho. Insatisfeitos, ou alguns alunos insatisfeitos reclamaram. Aí foram alguns. De qualquer forma, essa frase fica ambígua, né? Então, uma forma de eu desfazer, insatisfeitos, vírgula. Os alunos reclamaram da nota no trabalho. Se era isso que ela queria dizer, né? O aluno disse ao professor que era carioca.
Qual é a ambiguidade aqui? Quem era carioca, né? Voltando agora, então, falamos de clareza, tratamos de alguns assuntos da ambiguidade, agora vamos falar de concisão. O que é concisão? Significa transmitir o máximo de mensagem no mínimo de texto. Para isso é necessário enxugar o texto, eliminando o supérfluo, preferir períodos curtos e coordenados e evitar repetições ou emprego de palavras da mesma família. Objetividade. Para se alcançar a objetividade, o texto deve ser direto, evitando-se rodeios. Eu sei o quanto isso é difícil para vocês, gente. Eu sei o quanto é difícil para vocês evitar rodeios. Porque o que a gente mais vê é advogado divagando, né? E vai. E fala da mãe que não sei o quê. E fala do pai que não sei o quê. E ele se perde no assunto. Agora, não sei se em algum momento isso é importante para ele. Mas, para o lugar onde nós atuamos, com certeza não é, gente. Não é. Tem pareceres básicos que o cara dá voltas para dizer uma coisa mínima. E isso compromete o andamento do trabalho. Porque eu que trabalho com parecer de procurador, que dependo desse parecer para fazer uma resposta para um ministério, para fazer... Eu perco horas lendo aquele parecer, tentando entender, para transformar aquilo numa informação que eu possa mandar para frente. Né? Então a enrolação é completamente desnecessária. Eu asseguro isso a vocês. Deve-se evitar a repetição excessiva de palavras, o que polui e empobrece o texto. A gente vai ver na sequência como a repetição de palavras da mesma família empobrece o texto. Não se admite ambiguidade, trechos confusos, escolha inadequada de palavras. Isso aqui parece muito subjetivo, né? Escolha inadequada de palavras. Mas, gente, a palavra tem peso. A palavra tem força, né? O verbo tem força. Em algumas situações, dependendo do verbo que eu utilizo, dá um ou outro peso para aquela situação. Quando eu digo garantir a segurança da população, nós vamos agir de forma a garantir a segurança da população. E eu digo, nós vamos agir de forma a resguardar a população. Resguardar não parece mais suave? Não parece menos forte do que garantir a segurança? E todos os verbos têm esse... E às vezes, para uma situação, vamos pegar em virtude. O que é em virtude? Em decorrência, né? Em razão. Então eu uso lá, em virtude das últimas catástrofes ocorridas no litoral, as aulas foram canceladas. Em virtude não é uma coisa positiva, né? Uma pessoa de muitas virtudes, né? Não ficaria melhor em decorrência do que em virtude para uma coisa catastrófica, né? Em virtude do belo dia, decidimos sair para passear. Não combina melhor? Porque as palavras têm força. Falta de ligação, incoerência na exposição. Bom, incoerência não tem nem o que dizer, né? E a gente vai ver muitos exemplos. Vejamos alguns exemplos de textos prolixos, confusos e inadequados. Todos esses textos eu peguei são reais. Eu peguei, são textos assinados com o nome da pessoa, com tudo. OAB e tudo mais. Vejam esse caso aqui, de uma resolução. O pequeno expediente terá início logo após o término da ordem do dia, podendo usar da palavra os líderes de bancada, governo e blocos parlamentares, ou através de seus liderados, por 5 minutos, mediante inscrição através de chamada realizada pelo terceiro secretário antes do seu início. Leiam sozinhos. O que nós temos de problema aqui? É tanto problema. Está enrolado. Quando a gente diz para escrever na ordem direta, o que eu quero dizer? O pequeno expediente terá início logo após o término da ordem do dia, podendo usar da palavra
Veja, eu terminei uma ideia aqui. Eu estou dizendo, o pequeno expediente terá início logo após. Essa é uma ideia. Ponto. Poderão usar da palavra os líderes de bancada, governos ou através de seus liderados por 5 minutos. Seus liderados por 5 minutos? Não, ele está querendo falar do uso da palavra. Então, esses meus 5 minutos deveriam estar aqui perto do uso da palavra. Poderão usar da palavra por 5 minutos, porque daí fica perto lá. Eu faço a ligação direta, né? Mediante inscrição através de chamada. O que é mediante inscrição através de chamada? Eu só consegui entender isso aqui porque eu perguntei para quem escreveu. Perguntei porque eu não... Como assim? Eu faço uma chamada para me inscrever? Como que eu me inscrevo através de chamada? Não. De chamada realizada pelo terceiro... É quando o terceiro secretário faz a chamada, eu me inscrevo. Não, então eu estou dizendo outra coisa aqui. E veja que é uma resolução de uma Câmara Municipal publicada. E confusa dessa forma. Bom, eu tentei reescrever esse texto. Antes de eu mostrar, em alguns momentos eu reescrevo o texto para a gente perceber como o texto pode ser melhor. Só que, gente, um texto é apenas uma sugestão minha. Pode ser escrito de 10, 20 formas diferentes. E ser um bom texto. Pode ser que vocês fariam até melhor. Mas a ideia foi a gente se livrar daquela confusão. Vejamos aqui se ficou melhor. O pequeno expediente terá início logo após a ordem do dia. Ponto. Poderão usar da palavra por 5 minutos os líderes de bancada, representantes do governo dos blocos parlamentares ou seus liderados, previamente inscritos no momento da chamada realizada pelo terceiro secretário. Eu deixei chamada entre aspas, porque eu entendi, inclusive, que lá não é chamada. Porque eles não fazem uma chamada. O que eles chamam de chamada, é a abertura dos trabalhos. Então, eu não quis mudar, porque eu estou escrevendo o texto de uma outra pessoa, eu não posso mudar. Mas eu acho que nem chamada seria o termo correto. Ficou claro assim? Tem alguma dúvida do que deverá ser feito? Não. Por quê? Porque a gente só inverteu algumas coisas, colocou uma pontuação correta e o texto ficou mais claro. Vamos analisar o seguinte texto. A nossa língua portuguesa é uma língua muito rica em recursos. Talvez resida aí toda a dificuldade em utilizá-la, se não em toda a sua potencialidade, pelo menos no que se fizer necessário em cada caso. Para o direito, especialmente, isso se faz indispensável. O direito é, por excelência, entre as que mais o sejam, a ciência da palavra, mais precisamente do uso dinâmico da palavra. Inicialmente, é conveniente esclarecer o significado de alguns conceitos que serão úteis para o entendimento de como funciona uma linguagem. Estes conceitos serão utilizados no decorrer do trabalho. Tais conceitos são... Gente, eu copiei na íntegra. Não mudei nada e não coloquei um conceito a mais aí. Bom, quando a gente fala de repetição de palavras, é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Isso é um texto pobre. Né? Por quê? Porque essa repetição torna o texto quase insuportável. A gente não consegue ler isso. Né? Imagina vocês que trabalham com pesquisa, com leitura o tempo todo, quando você se depara com esse tipo de coisa, você vai largando mão do trabalho. Porque isso aqui não convence ninguém. Não convence ninguém de nada. Né? Ó, a nossa língua portuguesa. Se eu digo a nossa língua, eu já não precisaria do portuguesa. Tiro nossa, a língua portuguesa. É muito rica em recursos. Eu preciso dessa língua aqui de novo? Não. Talvez resida aí toda a dificuldade em utilizá-la. Se não em toda. Quando eu uso toda aqui, veja a pobreza, né? Pelo menos o que você fizer. Para o direito, especialmente, isso se faz indispensável. Aí ele vem com uma citação. Na citação, obviamente, eu não posso mudar nada. Então, eu tenho repetição. Se eu já tenho aqui uma repetição obrigatória, porque está na minha situação, eu vou tentar, pelo menos, não colocar aqui. Bom, tentei buscar uma solução para esse tema. Vamos pegar o primeiro parágrafo.
Estava ali, né? A nossa língua do primeiro parágrafo. A riqueza de recursos da língua portuguesa é, talvez, a principal razão das dificuldades que encontramos ao utilizá-la corretamente. É só isso, gente. O resto é enrolação. Talvez a tentativa de escrever difícil, de enrolar, Segundo parágrafo. Para o direito, especialmente, isso se faz indispensável. Aí faz a citação e tem um umzinho aqui, porque lá no trabalho citava o autor. O que eu fiz? Joguei o autor para a frase. Ronaldo Caldeira Xavier afirma, : o direito é, por excelência, papapá. Aí eu me livrei de ter que falar direito mais uma vez, certo? E a terceira, o que era lá? Inicialmente, para que o inicialmente, gente? É uma coisa que se repete demais no meio jurídico. É inicialmente, prefacialmente. Por que isso? Muitas vezes é desnecessário, porque a gente usa isso como no executivo nós usamos nas correspondências. Vimos através desta, vimos por meio desta. O que é isso? Muleta. Muleta que a gente usa para começar o texto. Completamente desnecessário. A gente se agarra a alguma coisa para conseguir dar início a um texto que se pretende escrever. Aqui, por exemplo, inicialmente, é conveniente esclarecer o significado de alguns conceitos. O que é isso, gente? Tudo enrolação. O que ele queria dizer apenas? É conveniente esclarecer o significado de alguns conceitos utilizados no decorrer desse trabalho. Então, eu estou propondo para vocês algo mais difícil na hora de escrever ou algo mais fácil? Algo mais fácil. Veja como nós temos um texto agora que flui, que você lê sem sofrer, né? Porque o que a gente faz muitas vezes é torturar o leitor, né? É obrigá-lo a ler um negócio que é uma tortura. Vejam esse. O homem, esse é até engraçado, vocês vão ver a rima, né? Que é outra coisa que a gente sempre tem cuidado, porque no momento da leitura a rima fica muito ruim. Ó, o homem pode se comunicar pela forma verbal e ou não verbal. Para a forma verbal, a linguagem oral torna-se ponto crucial. Parece poesia, né? A forma não verbal pode ocorrer de várias formas, como, por exemplo, a linguagem corporal. Gente, que é isso? O que é isso? Horrível, né? Horrível. Daí, na sequência, ele coloca exemplos. O testemunho de surdos mudos pela mímica, a falsidade de um depoimento, pode revelar-se até mesmo pela transpiração. Por que eu deixei isso? Importantíssimo. Deixei por causa dos surdos mudos. É importantíssimo, no momento de nós escrevermos alguma coisa, você dominar a terminologia correta. Por exemplo, para pessoas com deficiência. Então, são pessoas com deficiência, essa terminologia correta, tá? Nós temos hoje um tratado internacional, não sei se em andamento já concluído, da terminologia correta para pessoas com deficiência. Então, a terminologia correta não é surdos mudos, é pessoa surda ou pessoa com deficiência auditiva, dependendo do caso. Se eu digo pessoa surda, ela é surda. Com deficiência auditiva, depende ali do grau de deficiência que ela tem. Então, ela tem deficiência auditiva, mas ouve, usa aparelho, etc. Faz toda a diferença, por exemplo, num processo que você está fazendo de um concurso público, né? Eu digo lá, surdos mudos. Gente, imagina que horrível para um advogado, escrever, adotar uma terminologia incorreta. Por exemplo, cadeirante, descobri há poucos dias. Não se usa cadeirante. Não é apropriado. O correto é usuário de cadeira de rodas. Se eu sou um advogado, se eu estou escrevendo sobre o tema, é importante eu buscar isso, né? Eu tenho que pelo menos desconfiar das coisas que eu estou escrevendo. Será que é isso mesmo, né? Muito antigamente, vocês ainda são jovenzinhos, talvez não ouviram tanto isso, mas vocês ouviam falar, por exemplo, mongoloide. Né, uma coisa que já se aboliu, a gente já não vê mais isso, né?
Então, criança com Down, pessoa com síndrome de Down. Então, veja como era feio, como era. Então, isso tudo a gente vem vencendo pelo uso correto. Então, nós temos obrigação de verificar. Voltando ao texto, não preciso nem dizer o quanto isso aqui está horroroso, né? Então, com duas linhas, nós escreveríamos esse texto de uma outra forma, né? Por ser a linguagem, eu estou colocando esses textos, porque eu acho que esses textos, eles resumem tudo que a gente falou até agora. Objetividade, ambiguidade, o que devemos evitar, repetição de palavras. Então, a gente enxergando aqui, para a gente ver o quanto o texto se compromete com os erros que a gente possa cometer. Vejam esse caso. Por ser a linguagem, mais especificamente a palavra, o principal instrumento de trabalho de qualquer operador do direito, não se pode perder de vista o principal objetivo desse operador no desempenho de suas atividades. Qual seja, vírgula, o de, vírgula, por sua vez, vírgula. Gente, não é de matar isso? Então, a gente percebe claramente que o que o indivíduo quis aqui enfeitar. Nessa coisa de enfeitar, ele perde em qualidade do texto. De servir de instrumento para a realização da prestação jurisdicional. Para isso, deve o profissional do direito, além de possuir o conhecimento na área jurídica que se expressa através da linguagem jurídica, ter claro em sua mente a responsabilidade que tem em todo esse processo diante da sociedade. O que ele quis dizer com tudo isso, gente? Vamos combinar que tem que ter saco para ler um troço desse, né? E que imagem que a gente forma da pessoa. Quando vocês leem isso, eu não sei, porque a minha cabeça é um pouco criativa. Eu já fico imaginando o sujeito, né? E você tem certeza de uma coisa, esse é um sujeito que eu não quero sentado do meu lado, né? Porque é muita chatice. Então, isso aqui nem tentei reescrever, porque realmente você teria que entender o que o indivíduo gostaria de ter dito com tudo aquilo, né? Mas é impressionante. Se vocês começarem a pesquisar na internet de coisas só da área de vocês, artigos acadêmicos, artigos já de publicação em revistas importantes, que você pega uma folha inteira e você não vê nada que se aproveite. Por quê? Porque é uma divagação em torno do nada. E ninguém mais aguenta isso, né, gente? Vamos combinar. As pessoas estão precisando do quê? A gente fala o tempo todo que a gente precisa do quê? De praticidade. Né? A gente precisa de praticidade, a gente precisa de objetividade. E aí a gente está pecando nos nossos textos prolixos, que boa parte deles poderia ser eliminada. Falamos até agora em produção do texto. Agora nós vamos falar um pouquinho de organização do texto. Tá? Organizar o texto, fazer uma triagem do conteúdo, separar o essencial do supérfluo, classificar as ideias e ordenar as ideias. Quando nós fazemos um texto, primeiro, eu vou colocando ideias no papel. Eu vou falando sobre aquilo, eu vou escrevendo, eu vou colocando tudo aquilo que eu estou pesquisando. Agora, chegando ao término desse trabalho, eu preciso fazer aquilo que os nossos escritores dos exemplos que nós demos aqui não fizeram, que é parar e ler o que eu preciso, o que eu não preciso desse texto. Gente, vocês têm que partir de um pressuposto. Todo o texto tem erro. Todo o texto tem erro. Todo o texto pode ser melhorado. Quando eu parto desse princípio, eu com certeza vou deixar meu texto melhor. Para isso, eu preciso vencer uma coisa bem chatinha chamada ego. Porque muitas vezes o nosso ego não nos permite parar, repensar e, sobretudo, não nos permite aceitar a opinião dos outros com relação àquilo que nós escrevemos. Isso é muito difícil, né? O ideal seria, para todo mundo que trabalha com a escrita, como vocês e eu, seria ter um bom revisor do nosso lado, né? Imagina que delícia, você escreveu o texto, joga na mão de alguém e diz, resolva o problema para mim. Porque aí você colocou o conteúdo,
né? Você colocou aquilo que o teu conhecimento profissional você domina. Aí você coloca na mão de um bom professor de português, né, de um bom gramático, e ele diz, olha, vamos fazer assim, esse parágrafo joga lá, isso aqui, essa frase está carregada, isso seria perfeito, mas a gente não tem isso no nosso dia a dia. Então a gente precisa, outra coisa fundamental para que o nosso texto seja sempre melhor se você tiver condições de não passar à frente o texto assim que você termina, melhor. Se você tiver um tempo, eu sei que muitas vezes o nosso dia a dia não nos permite isso, mas um tempo para você deixar teu texto para depois do almoço, deixar para o dia seguinte, podem perceber, você passa um e-mail, no dia seguinte você abre aquele e-mail e você diz, tá, mas não escrevi isso, não escrevi aquilo, poxa, esqueci tal coisa, ou, não era bem isso que eu queria, porque na hora a gente não percebe, né? Então, tenho certeza que o texto nosso sempre pode ser melhorado. Seja direto, escreva com simplicidade e sem rodeios. Releia, revise e reescreva. Tenha um olhar crítico sobre o texto. Coloque-se no lugar do leitor. Evite abreviaturas, siglas e símbolos. Quando eu digo ter um olhar crítico sobre o texto, é muito difícil isso para a gente. Para algumas pessoas é pior ainda. Para quem ocupa cargo de procurador, eu não sei porquê, mas é mais difícil ainda. Eu não sei se em razão do cargo que ele ocupa, dele colocar um texto na mão da secretária, que seja. Mas ela não é formada, não é da área. Mas às vezes é justamente ela que vai enriquecer o teu texto, né? Então, gente, se a gente não se admitir como eternos aprendizes do escrever, nós nunca vamos crescer. Porque ninguém está pronto na área do escrever. São poucos os gênios dessa área que realmente tem, né? Eu peguei, teve até um trabalho que eu imprimi e separei, porque eu li o trabalho do cara, falei, gente, isso é muito bom, né? Então você percebe o trabalho do cara, eu achei fantástico. Eu até imprimi, separei, depois eu vi o nome direitinho. Nessa pesquisa que eu estava fazendo para trazer esse curso para vocês, eu me deparei com esse trabalho. Eu fiquei apaixonada. Porque o cara fala de uma coisa chata. O que é uma coisa chata? Falar de escrever, falar de adaptação de linguagem, é uma coisa chata. Falar de direito, né? Então o tema é chato, não é um tema atraente. E ele consegue escrever de um jeito tão leve, que ele vai conduzindo, e quanto mais se lê, mais você quer aprender sobre aquilo. Fantástico, né? Mas nem todo mundo tem essa capacidade. Né? Nós não temos essa capacidade, né? Ele provavelmente deve ser um cara que já escreve muito, publica muito e preocupado em fazer uma redação que atraia, que ele possa criar vínculo, né, com as pessoas. Porque o grande problema é que quando eu escrevo, eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar com quem que eu quero estabelecer vínculo. Eu quero estabelecer vínculo com os estudantes de direito, que esse artigo provavelmente ele escreveu para os estudantes de direito. Então é com essas pessoas que eu quero estabelecer vínculo, né? Isso é muito bacana. Evitar abreviaturas, siglas e símbolos, mas se precisar utilizá-los, aplique-os corretamente. Grande problema que eu identifiquei também é utilização errada das nossas abreviaturas, siglas e símbolos. Vamos lá para alguns exemplos. Os símbolos das unidades de medida são escritos, pelo menos os principais deles, do uso corriqueiro nosso, com letras minúsculas, as mais utilizadas, como H para hora, min para minuto, m, km, centímetro e quilo. Tá? Então, sempre com letra minúscula. E litro? Litro pode ser, era para ser minúscula. Mas quando eu escrevo, estou sem aqui o negócio. Escrevo lá, por exemplo, 20 L, minúsculo. Dependendo da fonte, fica aparecendo um 1, o número 1. Então, para que eu não tenha essa confusão, eu uso L maiúsculo. Tá? Então, por isso que litro pode ser com L minúsculo, se não gerar confusão, e L maiúsculo,
caso você perceba que vai gerar uma confusão. São escritas sem ponto, ou seja, H, ponto, não. Min, de minutos, ponto, não. Sem ponto. E para horas, como é que é, gente? Para hora é H. E para horas? H também. H também. 20 horas. Com H minúsculo sem ponto. Tá? Para metros. 1 metro, M minúsculo. 400 metros. M minúsculo também. Então, não tem aquele MTS, não tem o HRS ponto, tá? Sempre no singular, imediatamente após o número a que se referem. Por que eu coloquei isso? Porque você vê muitas vezes 12 espaço H. Não, é grudadinho, sempre grudadinho. Ó. 20 quilômetros, o KM grudadinho no 20, tá? 10 centímetros, grudadinho aqui. Não tem barra. Não tem barra. Aqui, 60 quilômetros barra H. Então, 60 quilômetros por hora. O que nós não podemos fazer é 60 km barra hora. Se você usa o símbolo, você não pode depois usar por extenso. Não pode misturar as coisas. Então, para eu escrever hora por extenso, eu teria que escrever 60 quilômetros por hora. Então, eu escrevo tudo por extenso. Entre barra também nunca tem espaço. Tá? Sempre grudadinho, tudo grudadinho. As siglas não são acompanhadas de ponto. São escritas com letras maiúsculas quando tiverem até 3 letras. Como? RG, ONU, CEF, MEC, CMC, PMC, ICS. PMC, no caso, seria a Prefeitura Municipal de Curitiba. Agora, quando eu digo para vocês que eu preciso ter cuidado com as siglas, é porque quando você escreve lá PMC, eu escrevo PMC. Ah, Prefeitura Municipal de Curitiba. Sim, para mim é a Prefeitura Municipal de Curitiba, porque eu estou vivendo isso. Então, internamente, dentro da Prefeitura, para os meus pares, eu posso usar PMC. Agora, poderia ser Prefeitura Municipal de Colombo, Prefeitura Municipal de Cianorte, Prefeitura Municipal de Cascavel, também é PMC. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as siglas, porque geralmente nós poderemos não ser compreendidos. Um detalhe aqui com relação à utilização de sigla. Ela sempre vem depois do tracinho, e não antes. Então, eu não digo CEF, tracinho, Caixa Econômica Federal. Eu digo Caixa Econômica Federal, tracinho, CEF, tá? Quando eu vou citar, bom, isso você sabe, quando eu vou citar mais de uma vez no trabalho, na primeira momento que eu utilizo, por extenso, depois eu posso utilizar só a sigla. Mas na primeira vez, eu utilizo por extenso, tracinho, a sigla, e na sequência eu posso utilizar só a sigla. Cuidando, gente, para sempre diversificar no trabalho de vocês, para não ficar o tempo todo, por exemplo, PMC. Ah, PMC isso, ah, PMC aquilo, e vai, PMC, 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 eu vou cair naquela situação do repetitivo. Então, no decorrer do texto, você vai usando a criatividade. A Prefeitura de Curitiba, a PMC, esta Prefeitura. Então, você vai, né, o Poder Executivo, você vai sendo criativo no texto para ele não ficar... outra pergunta que sempre me fazem que vocês não fizeram. Depois que eu coloco por extenso, para eu colocar a sigla, eu uso o tracinho ou parênteses? Ambos estão corretos. A única sugestão minha é que vocês padronizem. Então, se lá onde vocês trabalham, utiliza-se mais o parênteses, então tornem isso padrão. Utilize só o parênteses. O que não dá é um texto nosso é com parênteses, o outro é com tracinho, ou as duas coisas no mesmo texto. Padronizem, né? Padronizando, você vai adotar sempre, vai ficar com uma carinha sempre tua. Quando quer com letras maiúsculas também, quando tem 3 letras, e quando as letras forem pronunciadas. Quando todas as letras forem pronunciadas. Como, por exemplo, o FPR, BNDES. Eu digo
cada letra. FGTS, INSS, IPTU, então sempre letra maiúscula. Mas, quando as letras têm caráter de palavra ou vocábulo, você não precisa escrever todas com letra maiúscula. Por exemplo, AIDS, Mercosul, vejam como eu consigo pronunciar como uma palavra. Copel, Detran, Unicef, Petrobras. Mas eu deixei uma observação aqui. Respeitem, em primeiro lugar, a maneira como a instituição se identifica. Então, é de bom tom, antes de tudo, você recebeu lá uma correspondência da Copel. Aí está lá no texto dele. A Copel está realizando, está verificando no seu município isso, isso e aquilo. Solicitamos informações relativas a tal e tal situação. Se a própria Copel se identifica toda com letra maiúscula, você não vai dizer, ai, não, mas eu aprendi no curso que só a primeira letra que é maiúscula. Não. Respeitem, em primeiro lugar, a maneira como a instituição se identifica. Então, uma correspondência da Petrobras. Se eles escrevem Petrobras, tudo em maiúscula, respondam da mesma forma para eles. Certo? Alguma pergunta até aqui? Fundamental que eu quero falar para vocês é de consultar o dicionário. Parece uma coisa tão besta, né? Consultar o dicionário. Mas, gente, é o dicionário que nos permite... Às vezes você está com dúvida numa palavra. Não é só por dúvida na palavra. Você não está conseguindo sair de uma frase. Não tem aquela frase que te amarra e você não consegue ir adiante. O dicionário, às vezes, ele te abre as portas e você consegue escrever um texto melhor, né? Primeiro, que é fundamental o emprego correto das palavras. Senão, no caso de vocês, inclusive, né, isso pode gerar interpretações diferentes e pode comprometer toda uma causa. Outra coisa que o dicionário nos ajuda é para a gente sair da repetição de palavras. Vamos pegar uma coisa simples. Vamos pedir para a Unipública para pintar essa sala. Então, solicitamos à Unipública a gentileza de verificar a possibilidade de de pintar essa sala de uma cor laranja, uma vez que essa sala é utilizada todas as semanas por alunos e a sala se tornará mais aconchegante. E eu vou com sala, sala, sala. Se eu abro, eu preciso do dicionário para saber o que é uma sala? Não, mas eu abro o dicionário porque ele vai me oferecer ambiente, espaço, local, né? Então, solicitamos a pintura da sala, o ambiente ficará mais agradável, esse local é utilizado, veja como o meu texto fica rico, né? Até deixei essa frase, ó, ao empregar mal as palavras, produzimos um mau texto, né? E oposto, ao empregar bem as palavras, produzimos um bom texto. Para a gente entender a diferença do mal e do mal, que é uma grande confusão, que a gente vê o tempo todo. Ao encontro e de encontro. São coisas diferentes, né? Que a gente vê o tempo todo na televisão, ao de encontro, as propostas do presidente vêm de encontro aos anseios da população. As propostas do deputado vêm de encontro. O que é de encontro? Contra. O que é ao encontro? A favor. Outra coisa que vocês devem se livrar é a nível de... a nível de Câmara Municipal, para que o a nível? A nível de município, né? Então, o emprego seria em nível de, mas é muito ruim. Eu sugiro a não utilização, porque vocês nunca vão precisar disso. Eu escrevo todos os dias, eu escrevo o tempo todo. Eu nunca uso em nível, né? A nível de diretoria, as decisões foram tomadas a nível de diretoria. Por que o a nível? As decisões foram tomadas pela diretoria, né? Afim junto, afim separado, a diferença de retificar e ratificar. Sem dúvidas para vocês? Então, retificar é corrigir, ratificar é
Confirmar. Obrigado, obrigada. Onde? Por que eu deixei onde aqui? As petições onde? Não. Onde é para lugar, exatamente. Deixem para usar o onde apenas para lugar. A sala onde nós estamos, o lugar onde nós vivemos. Mas para ideias, não vai o onde, né? O parecer onde deixei claro, não. O parecer em que, o parecer no qual. Muito utilizado por advogado. Clarificar e esclarecer. Então você vai lá, não, a intenção de clarificar as dúvidas com relação àquele assunto. O clarificar não soa um pouco estranho para vocês? Porque, olha, o clarificar é tornar claro, limpando, purificando, tornar límpido. É diferente do esclarecer, que é tornar claro também, mas compreensível, é elucidar, dar ou prestar informações, esclarecimentos. Então, sem dúvida, o esclarecer, quando eu estou falando de fatos, eu venho esclarecer os fatos e não clarificar os fatos, tá? A princípio e em princípio são coisas diferentes. A princípio é no início, no começo. Em princípio é em tese. Em princípio, a Constituição Federal jamais deveria ser contestada. Porém, o foi recentemente, digamos assim, né? Então, em princípio, ou a princípio, o curso estava marcado para as 14 horas, mas foi transferido, então, no início, né? Não vamos criar palavras, nem atribuir a elas significados que não existem. Vamos ler isso aqui. O vereador que subscreve o presente vem com o devido respeito à presença de Vossa Excelência, com base no artigo tal do regimento interno, propugnar ao chefe do Poder Executivo Municipal ou à secretaria competente pedido de informações vazadas nos seguintes termos. O que soa estranho aqui para vocês? Eu deixei tudo do jeito que estava, não mudei nem o acento errado, deixei igual. Me chamou a atenção. Está estranho para vocês? Um verbo. Mas falando de palavras que não existem. Mas eu entendo o que você quis dizer. Chefe do Poder Executivo Municipal. Nesse caso, eu não preciso dizer que é o estadual. Está sobrando também. Propugnar. Propugnar. E tem mais uma coisa que soa estranha quando eu li. Vazadas. Agora veja, eu não trabalho com textos do Legislativo. Isso aconteceu quando eu fui dar esse curso lá onde eu falei para vocês na cidade. Comecei a pegar textos deles e todas as proposições são feitas nesses termos. Quando eu cheguei lá e mostrei isso aqui para eles, ninguém, nem advogado, nem assessor, nem presidente da Câmara, ninguém tinha se dado conta. Por quê? Quando eu leio propugnar, o que minha cabeça lê? Propor. É muito parente, é primo irmão, né? Propugnar, propor. Não parece que é a mesma coisa? Então eu não desconfio. Por isso que eu digo para vocês, a desconfiança do nosso texto é o principal ponto. Não importa se você copiou, se você se baseou no texto de um jurista renomadíssimo. Se você desconfiou daquela palavra, busque. Porque em algum momento, acredito eu aqui, que um vereador acordou de manhã e falou assim, eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Sabe o que? Eu não vou mais propor nada. A partir de hoje eu vou propugnar. E ele chegou lá e propugnou. E a partir dali, todo mundo passou a propugnar. E eles estão propugnando há 10 anos. E nunca ninguém parou para pensar para propugnar. Precisei eu parar para pensar, porque esse é o meu trabalho. É analisar textos. Mas, gente, lá está uma propugnação total. Né? Eu não estou falando de uma cidade pequena. Eu estou falando de uma cidade grande, uma cidade com quase 300 mil habitantes.
tá? Então, como que ninguém parou para ver isso? Bom, vou eu lá propugnar. Eu já pensei, gente, eu não sei o que é propugnar. Vou procurar. Achei. Propugnar, defender combatendo, sustentar luta moral ou física. Isso é propugnar. É propor? Não é propor. Tá? Vazar. Porque quando eu digo ali informações vazadas nos seguintes termos, para mim, com tudo que a gente está vendo nos últimos dias, quando eu digo as informações vazadas, qual que é a primeira coisa que vem à cabeça? Pelo menos na minha. Vazou uma informação, né? Mas eu acho que ele queria dizer as informações pautadas. Eu não sei o que ele quis dizer. Mas, de qualquer forma, o que é vazar? Tornar vazio, esvaziar. Tornar-se conhecida a notícia por descuido, indiscrição e inadvertência. É isso que está no dicionário. Mas parece que o dicionário não basta para nós, né? Porque a nossa inteligência é tão grande que eu quero fazer mais, entende? Então é aí, desconfiem das coisas que vocês pegam para escrever. E não repitam, fujam dos modelões, fujam daquelas coisas que já estão prontas e passem a fazer um texto com personalidade, com uma personalidade sua, né? Uma coisa que, gente, eles ficaram estarrecidos. E aí começou uma coisa, mas quem fez isso? Não tem quem fez. Se ninguém viu até hoje, todo mundo é culpado, né? Cada documento escrito e compartilhado caminha no sentido de orientar, informar e esclarecer a respeito das especificidades da política de assistência social e dos usuários, demandatários. Quem é o bicho estranho aqui? O pessoal que está em casa pode ler também, tá? O que você falou? Achou. Bom, vamos começar pelo começo. Cada documento escrito e compartilhado caminha no sentido de orientar. Documento caminha? Caminha no sentido de orientar. Gente, o que ela quer dizer? Cada documento escrito e compartilhado tem objetivo, ou se destina, ou visa informar e esclarecer a respeito disso. Um documento não caminha no sentido de. Então, esse desejo de enfeitar, acontece esse tipo de coisa, porque a gente não quer ir pelo simples, a gente quer enfeitar. Aí, da política da assistência social e dos usuários demandatários. Os demandatários, eu pensei, mas o que é demandatário? Eu nunca tinha ouvido esse bendito termo. Eu associei imediatamente à demanda. Então, quem tem uma demanda é um demandatário? Gente, não existe demandatário. Não existe no dicionário Aurélio. Não existe em lugar nenhum. Em algum momento, o ser que estava escrevendo decidiu que não é mais agora cidadão ou usuário, não sei. Agora virou demandatário. Você veja como a gente tem que ter cuidado com o peso das palavras. Lembram quando eu disse para vocês que eu dei um curso para assistente social? E eu falei assim, os usuários do transporte... Não, informar aos usuários do transporte coletivo, aos usuários de não sei o quê. Daí uma aluna disse assim para mim, ai Nara, não use mais usuário, pega tão mal. Porque quando você fala usuário, para nós, porque elas trabalham com que tipo de usuário? Usuário de droga. Então, e veja, eu nunca tinha me dado conta disso. A partir do momento que elas me disseram como que soa na cabeça delas, usuários, eu parei de utilizar. Porque eu disse, realmente, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. Então, a ideia, de modo geral, é a gente sair do nosso mundinho e pensar como que os outros profissionais nos entenderão, nos verão. Essa coisa do usuário, agora, toda vez que eu vou usar, eu fico vendo aquela menina me dizendo isso e toda a sala concordou. Falei, não, o usuário está fora, né? Às vezes você percebe os usuários dos planos de saúde, né? Mas você tem que ter esse complemento, os usuários do quê, né? Mas quando eu uso só usuário, na cabeça delas, não soa bem.
Então, descobri que o demandatários não existe. Mas aí, nesse meu mundo de ficar tentando entender as palavras e me envolver melhor com elas, para a gente poder ter esse tipo de diálogo aqui, uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim, não, porque a multitude, não lembro qual era o tema, a multitude, e nessa coisa de multitude, eu já me sentindo, falei, gente, eu não sei o que é multitude. Eu associei imediatamente ao que vocês associam? Diversidade, talvez, multitude, múltiplas coisas, talvez, não sei. E eu naquele momento associei a múltiplas coisas e tal. Daí eu falei assim, desculpa, mas multitude em que sentido? Multidão? Opa, multitude é multidão. Sim, multitude é multidão. Daí eu falei, meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar. Burra, né? Burra tal. Mas como eu não me convenço com pouco, eu peguei o dicionário. Realmente, multitude existe. Só que no português de Portugal, no nosso não. Multitude é usada em Portugal, Senhor, nosso Deus. Não basta o nosso Aurélio, que já é complicado, e agora eu fico importando as coisas lá de Portugal para cá, e aí eu coloco multitude nos meus textos, gente. Não dá. Outra coisa que me chegou recentemente foi o Canvas. O que é Canvas? Porque eu me senti muito burra naquele momento. Nara, você já mandou emoldurar a tua Canvas? Eu, quem? Tua Canvas. Emoldurar a Canvas? Não sei do que você está falando. A Canvas que a gente comprou, você já mandou emoldurar? Falei, desculpa, realmente não estou lembrada. O quê? Canvas. Não sei o que é. Não sei o que é Canvas. Canvas é, segundo ela me diz, tela. Então, uma tela pintada, enquanto ela ainda não recebeu a moldura, é Canvas. Tá? Então, ela falou assim, não, é que eu fiz 3 anos de artes, então eu fiquei, para mim, uma tela, para vocês é tela, não é? Para mim também, e para toda a humanidade que eu conheço, para todos os homens e mulheres que eu conheci até hoje, é tela. Mas para aquele ser é Canvas. Né? Então, veja, é uma profissional que escreve. Se ela escrever Canvas, bom, aí eu tenho uma sobrinha que é formada em artes, eu tenho alguns amigos, perguntei para eles, o que é Canvas? Um me respondeu, não, Canvas, alguns utilizam, mas é pouco utilizado para se referir a uma tela pintada. Tá, mas se poucos utilizam naquela área específica das artes, porque no dicionário não consta isso. No dicionário aparece Canvas, mas como sendo um tecido duro, um tecido firme, uma coisa relacionada a tecido, mas não a tela pintada. Então, como é que eu saio por aí desfilando o meu próprio dicionário que ninguém conhece? Para eu ter cara de inteligente? Eu fico com cara de inteligente, eu fico com cara de chato, né? Então, deixei, porque muitos pareceres têm, dos senhores advogados, que é axiomático lulante. Axiomático lulante, tal situação. Gente, a partir do eu entendo que fica muito bonito, né, para um profissional do direito usar uma linguagem rebuscada, mas o axiomático lulante, dentro de um parecer, que dentro de um processo, parece um bicho, né? Do outro mundo. Axiomático, sim, tem o sentido de evidente, inquestionável e incontestável. O lulante, uma verdade que está mais do que na cara, que grita, tudo bem, existe. Então, se você vai fazer quando a gente manda para um juiz, é o quê? Uma defesa, uma o quê? Uma petição para um juiz, tudo bem, pode usar o axiomático lulante. Agora, dentro de um parecer que vai num processo administrativo, ou de um parecer que você está mandando para o prefeito a respeito de algo que ele solicita o parecer da doutora a respeito de tal assunto para ver se eu tomo tal providência ou não, aí você mete um axiomático lulante na cara dele, né? Como é que o prefeito vai ligar para você e dizer, o que é axiomático lulante? Não, ele vai ter que chamar alguém e dizer, me traga um dicionário, pelo amor de Deus. Né? Então, até que ponto a gente quer submeter os nossos pares
a esse tipo de situação, né? É axiomático ululante que nós não queremos, né, gente? Organização das comunicações oficiais. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar um pouquinho, tanto, eu não sei se no dia a dia de vocês trabalham também com ofícios. Então, o que é a organização das comunicações oficiais? É praticamente, basicamente, nós trabalharmos com os gêneros textuais. O que é isso dentro do universo onde nós trabalhamos? Ofício é um gênero textual, né? O memorando. E o memorando, como é que está para vocês? Ainda se utiliza lá o memorando? Mas ele está em processo de extinção. Por quê? Porque o memorando é uma correspondência utilizada para resoluções de problemas corriqueiros do dia a dia, problemas de fácil resolução, então se utiliza um memorando. Até porque antigamente o memorando, a temporalidade de arquivamento do memorando, ele era menor. Então, o ofício ficava arquivado por 75 anos, o memorando por 15. Então, utiliza um memorando e tal. O memorando está em fase de extinção porque ele vem sendo substituído pelo e-mail. E o e-mail é documento, né? Então, hoje, por que a gente tem todo esse... Com vocês, eu não preciso desse discurso, porque vocês estão muito familiarizados com a importância do e-mail, né? A gente tem visto no dia a dia que e-mail é documento, que tem peso jurídico e tudo mais. Não sei se é esse o termo, peso jurídico e tudo mais. Agora, para o pessoal do administrativo, a gente tem muito que fazer esse discurso, porque se misturam muito as coisas. Eu vou tratar de um assunto no e-mail, eu já misturo com outra coisa. O e-mail é documento. Então, se eu estou fazendo uma resposta com relação a um processo, eu preciso me ater àquela situação, responder aquele assunto, porque muitas vezes um e-mail ele é impresso e anexado a um processo. No caso de vocês, muitas coisas vão para frente, né? Vai e-mail para conselho tutelar, no caso do nosso pessoal que trabalha com assistência social, e-mail vai para juiz, a pessoa recebe lá um e-mail de um vizinho, de uma residência onde está tendo caso de violência, esse e-mail é documento, né? Que vai ali impresso, vai anexado ao processo. Então, os gêneros, ofício, e-mail, procuração, declaração. Então, no momento de escrever, o cuidado que a gente tem para decidir, eu preciso fazer um ofício disso? Ou é tal documento? Que documento que eu preciso? Né? Se eu preciso de um ofício, ele tem uma organização própria. Eu penso que, no caso de vocês, tratando-se de correspondência, o que vocês mais utilizam é o ofício, né? Basicamente isso. O restante, pouco. Então, eu vou deixar para falar mais do ofício e depois eu abro. Nara, fala de tal coisa, eu falo de tal coisa. Tá? Já falei. Então, assim, se o nosso caso hoje aqui é tratar de simplificação da linguagem, quando se refere a correspondências, nós vamos tratar das introduções e fechos. Primeiro, pensar que um ofício, do mesmo modo que nós falamos até agora da simplificação daquilo que escrevemos, no ofício mais ainda. Né? Para que serve um ofício? Para informar, solicitar, esclarecer, sugerir, enfim. Se eu quero informar alguma coisa, eu tenho que usar o meu ofício para informar. E não para criar uma lenga-lenga em cima de um ofício, tá? Outra coisa que nós vamos ver na sequência, falando de ofício, é que muita coisa mudou de uns anos para cá, mas não mudaram nas nossas instituições. Nós vimos dentro da Prefeitura de Curitiba, há uns 20 anos, mais ou menos, trabalhando, tratando, fazendo cursos internos de simplificação da linguagem. Tanto da linguagem, tanto das comunicações que a gente faz de respostas nos nossos portais, por exemplo, 156, que é um serviço que a gente tem onde a comunidade
entra em contato para fazer tanto essas respostinhas do dia a dia, como nos ofícios. Então, o que acontece? Por que as coisas mudaram? Antigamente, quanto tempo demorava para chegar uma correspondência nossa para um ministério? Então, você fazia uma correspondência, mandava para o ministro, solicitando recursos para uma determinada obra. Hoje é tudo postado via site, via Siconv. Então, você vai lá, posta via Siconv, no dia seguinte está lá, ninguém está nem aí para lenga-lenga. E a gente continua com aquelas introduções e fechos de cartas que nós fazíamos antigamente. A gente só conseguiu se livrar dos mal traçadas linhas, porque o resto a gente continua. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu ver se dá tempo. Que horas é o nosso intervalo? Tá, porque eu não queria começar e ter que interromper, mas vamos lá. Então, as correspondências devem ser iniciadas sempre sem artificialismos, de maneira concisa, clara e objetiva. Exemplos de introduções inadequadas. Vimos por meio desta informamos que. Lembra que eu disse para vocês que o resto é muleta, porque como a gente não sabe como começar um texto, a gente inventa isso. Agora, nós, do serviço público, seja do legislativo ou do executivo, geralmente temos algo, quando a gente está respondendo, a gente está respondendo a um documento que já veio. Então, o nosso início será sempre em atenção ao ofício número tal. Isso é importantíssimo, sempre amarrar. O que você está respondendo? O que você está informando? Ao que você está... em respeito ao contato ou em atenção à solicitação formulada por telefone na data tal, porque você amarra uma informação a outra. Então, é a melhor maneira de comunicar, de começar um ofício. Agora, se você não tem ao que se referir, você vai direto. Informamos que o material relativo ao projeto tal está anexo ao processo, número tal, e aí você dá a tua informação, sem medo de ser feliz, gente. Pode começar com informamos que valemos-nos deste e-mail para fazer chegar às mãos de Vossa Senhoria. Enviamos a Vossa Senhoria, encaminhamos a Vossa Senhoria o material relativo e vai em frente, Você não sente falta disso. A princípio, principalmente quem trabalha com chefe antiquado, Ai, mas assim fica tão seco. Sim, não precisa ser molhado. Fica tranquilo. Vai tranquilamente, o texto vai fluir. Veja esse. Tenha presente a finalidade de acusar o recebimento. Basta, recebemos. Recebemos o relatório de gestão de 2015 e daremos os encaminhamentos pertinentes. Pronto. Não preciso ter presente a finalidade de acusar o recebimento do relatório de gestão de 2015, ao qual daremos os encaminhamentos pertinentes de acordo. E daí vai aquela enrolação, que é isso que a gente vê no dia a dia. Procedemos à escolha de... Gente, o que é esse procedemos agora? Eu não sei se tal procedemos está na vida de vocês como está na minha. A gente não vê mais, agora é tudo procedemos. Ai, procedemos à escolha. Ai, vamos proceder às decisões. É tudo proceder. Alguém achou bonito, o outro escutou e estamos naquela. Vamos repetir o proceder? Tudo bem, o proceder não é errado, mas não dá para a gente ficar enfiando o proceder em tudo, Então, procedemos à escolha de... Escolhemos os membros da nova diretoria e pronto. Dirigimos-nos ao caro colega a fim de efetuar nosso pedido de desculpas. Pedimos desculpas pelo ocorrido na última reunião, nos colocamos à disposição e pronto. Desejo levar ao seu conhecimento que, informo-lhe que, comunico-lhe que, fica bem mais bonito. Palavras como honra, satisfação, prazer, devem ser usadas somente em mensagens que sejam realmente motivo de honra, satisfação e prazer. Deixa eu tomar uma aguinha. Estamos no intervalo?
só vou concluir essa parte e aí fazemos o intervalo, tá? Então, no caso de convites, é sempre apropriado. Temos a honra de convidar, temos o prazer de convidar, temos a satisfação de convidar. Fica bem numa introdução de convite. Temos a satisfação de comunicar que está à sua disposição. E temos o prazer de enviar-lhe um exemplar do livro tal. Então, pensar que só se utiliza nessas situações. Agora, tenho o prazer de responder ao seu ofício e informar. Tenho a satisfação de entrar em contato para informar que... Não, né? A mesma coisa acontece com os fechos. Gente, as correspondências devem ser finalizadas sempre com objetividade, evitando-se frases feitas, expressões vazias e arcaicas. É possível criar e personalizar uma despedida, desde que se harmonize ao contexto da correspondência. Eu acho que fazemos um intervalo agora, porque isso eu quero tratar um pouquinho mais demoradamente com vocês, a questão da finalização, que aí eu quero dar 2 dicas bem legais para a gente concluir uma correspondência sem terminar assim com rigidez, tá bom?